Bom dia, pessoal! Hoje vamos falar sobre os aerofones. Nesses instrumentos musicais, o som é produzido principalmente pela vibração do ar, sem a necessidade de membranas e cordas e sem que a própria vibração do instrumento influencie no som produzido. Nos aerofones em geral, as diferentes notas obtêm-se de duas maneiras, modificando a maneira de soprar, combinada com a pressão dos lábios e também alterando o comprimento do tubo. Um pouco como as cordas, quanto mais longo for o tubo, mais grave será o som e quanto mais curto, mais agudo. Os aerofones podem ser divididos no grupo dos metais e no grupo das madeiras. Existem também os populares, que não são parte da orquestra oficialmente. Grupo dos metais. Família dos metais. Os aerofones da família dos metais são todos aqueles onde se emprega um bocal para produzir o som. Normalmente, estes instrumentos são constituídos por um tubo de metal muito longo com uma extremidade larga em forma de campânula e outra mais estreita onde se encaixa o bocal. Exemplos. O trombone consiste num longo tubo de 3 segmentos e que tem numa das extremidades o bocal e na outra uma campânula. Basicamente, existem 3 tipos de trombone: o de pistão, o de vara e o trombone híbrido. Trombone. A trompa é um instrumento muito importante na orquestra sinfônica moderna. Consiste num tubo metálico de 3,7 metros de comprimento. É um instrumento dificílimo de tocar, mas nada como estudar para conseguir. O trompista não só tem que ter um ouvido afinadíssimo e saber solfejar com precisão, como também tem que ter uma coordenação motora perfeita para controlar os músculos da mão direita e esquerda e a própria respiração. A tuba consiste num tubo cilíndrico recurvado sobre si mesmo e que termina numa campânula em forma de sino. Dotada de bocal de 3 a 5 pistões, possui todos os graus cromáticos. Trompa. Tuba. Melofone. Possui 3 pistões e bocal. Assemelha-se fisicamente ao trompete, mas tem dimensões maiores. Seu timbre médio agudo lembra a sonoridade da trompa. É mais utilizado em jazz e orquestra, sendo mais facilmente encontrado em bandas marciais escolares, principalmente nos Estados Unidos. O trompete, ou trombeta, é um instrumento que produz o som mais agudo da família dos metais, caracterizados por instrumentos de bocal, geralmente fabricados de metal. É utilizado em diversos gêneros musicais, sendo muito comumente encontrado nas músicas clássicas, no jazz, bandas marciais e nos mariachis. Também é encontrado em estilos mais acelerados, como o frevo e a salsa. Trompete. Grupo das madeiras. Madeiras. Os aerofones da família das madeiras caracterizam-se pela existência de instrumentos com palheta simples, instrumentos com palheta dupla e instrumentos que utilizam a aresta de um orifício. Flauta.
Na palheta simples, a palheta é fixada contra o tubo do instrumento, batendo nele ao vibrar. No caso da palheta dupla, as duas palhetas são amarradas uma contra a outra na extremidade do tubo. O termo madeiras refere-se à forma de execução e não ao material que o instrumento é feito. Palheta simples. O clarinete ou a clarineta é um instrumento musical de sopro constituído por um tubo cilíndrico de madeira com uma boquilha cônica de uma única palheta e chaves. Clarinete. O oboé moderno é um instrumento musical de sopro de palheta dupla. O corpo do oboé é feito normalmente de madeira e tem formato ligeiramente cônico. Alguns instrumentos mais recentes têm sido feitos de plástico. O corno inglês é um instrumento de sopro de palheta dupla da família do oboé. Mesmo sendo transpositor, a técnica é a mesma do oboé. Oboé. O fagote é constituído por um longo tubo cônico de madeira de cerca de 2,5 metros, dobrado sobre si mesmo. A palheta dupla é fixada em um túnel de cobre ou bocal. Gote. A flauta é um instrumento musical de sopro da família das madeiras, formado por um tubo oco com orifícios. É um aerofone que, a partir do fluxo de ar dirigido a uma aresta que vibra com a passagem do ar, emite som. Bastante antigo, a execução de tal instrumento consiste no ato de soprar o interior do tubo ao mesmo tempo em que se tampam ou destampam os orifícios com os dedos. Tipos de flauta. A flauta doce é vertical, feita de madeira e bicel, acionada diretamente pelos lábios do executante. São afinados em dó e em fá e produzem um som melodioso e extremamente confortante. A flauta transversal é executada em posição horizontal com sopro lateral. Pode ser de madeira ou de metal, muito usadas em orquestras sinfônicas. A flauta de Pan é um antigo instrumento de sopro, formado por uma série de tubos de comprimento decrescente. Conforme o local onde são construídas, as flautas podem ter características e nomes diversos. O flautim é um instrumento musical da família da flauta, soando uma oitava acima da flauta soprano, do qual possui igual digitação. É constituído por um pequeno tubo de cerca de 33 centímetros de comprimento e um bocal. Flautim.
Aerofones populares. O saxofone, apesar de ser feito de metal, é um instrumento de sopro da família das madeiras, porque o seu som é emitido a partir de vibrações de uma palheta de madeira localizada na boquilha do instrumento. Para nós, é natural a inclusão de instrumentos que consideramos antigos, mas no século XIX o saxofone era muito recente, ou seja, não era um instrumento tradicional. Hoje ele é aceito pelos compositores, mas o ouvido popular o localiza mais nas big bands, nos orfeões e orquestras marciais e militares, além de bandas populares e solistas. É muito utilizado no jazz. O órgão é um instrumento diferente pela sua complexidade e pelo fato de ser um instrumento híbrido, aerofones e teclas. Os órgãos variam imensamente em tamanho, indo desde uma pequena caixa até a monumentais caixas de tamanho de casas de 5 andares. Encontra sobretudo nas igrejas, mas também em salas de concertos, escolas e casas particulares.